A Polícia Federal deflagrou a Operação Despesca em 22 de novembro de 2024 para combater a mineração ilegal de ouro no município de Santa Luz, Bahia. A operação é um desdobramento da Operação Insistência, que investigava a exploração ilícita de ouro desde 2009. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em locais que utilizam técnicas hidrometalúrgicas e substâncias como cianeto de sódio para extração ilegal de ouro, causando danos ambientais. Os envolvidos na operação responderão por crimes como usurpação de bens da União, associação criminosa e uso de substâncias tóxicas. As penas somadas podem ultrapassar 19 anos de reclusão. Cerca de 40 policiais federais estão cumprindo os mandados, com foco na erradicação da prática criminosa na região. Julgue o item 1. A operação da Polícia Federal na região de Santa Luz, na Bahia, tem como objetivo combater a mineração ilegal de ouro, focando na repressão a crimes ambientais e no financiamento de atividades criminosas. Certo. A operação da Polícia Federal na região de Santa Luz, na Bahia, tem como objetivo combater a mineração ilegal de ouro, focando na repressão a crimes ambientais e no financiamento de atividades criminosas. The intensification of mineral extraction in the Amazon, particularly in the state of Pará, has been driven by the increasing global demand for key resources needed for the energy transition, such as copper, nickel, and lithium. These minerals are vital for technologies integral to clean energy solutions, including batteries for electric vehicles and renewable energy systems. However, the expansion of mining operations has led to significant socio-environmental conflicts, particularly in regions like Cana and Dos Corajes, where communities are grappling with insufficient infrastructure and poor working conditions. Additionally, indigenous populations and traditional communities face ongoing violations of their land rights, coupled with severe environmental degradation, such as deforestation and contamination of water sources. Despite these challenges, some mining operations in Pará have adopted more sustainable technologies that reduce the environmental footprint, including the use of less water and fewer toxic chemicals. This shift towards more responsible mining practices represents an opportunity to align the sector with the global green economy and improve resource management. Nevertheless, ongoing regional conflicts and social tensions continue to complicate efforts to balance economic growth with environmental and social responsibility. Companies are under increasing pressure to ensure that their operations not only meet the demand for these critical minerals but also respect local communities and safeguard the environment. Jugda the item 2. The expansion of mining operations in the Amazon has led to significant positive effects on local communities by providing improved infrastructure, better working conditions, and contributing to the protection of indigenous land rights. Errado. O texto descreve que a expansão das operações de mineração na Amazônia tem causado sérios conflitos socioambientais, como insuficiência de infraestrutura e mais condições de trabalho para as comunidades locais, além de violações de direitos territoriais das populações indígenas e tradicionais. A degradação ambiental, como desmatamento e contaminação de fontes de água, também é destacada. Portanto, a afirmação de que a expansão da mineração tem levado a efeitos positivos significativos nas comunidades locais é incorreta, conforme exposto no texto. 3. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Certo. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 4. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos soberanos. Errado. Artigo 18 da CF. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 5. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficácia.
Errado. Artigo 37 da CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 6. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Certo. Artigo 70 da CF. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. 7. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelo Ministros de Governo. Errado. Artigo 76 da CF. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado. 8. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado o princípio da soberania nacional. Certo. Artigo 170, inciso 1º da CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Soberania nacional. 9. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Certo. Artigo 225 da CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 10. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública designa as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos com a tarefa de exercer a função administrativa em qualquer um dos poderes. Certo. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública refere-se às pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos responsáveis por exercer funções administrativas em qualquer um dos poderes do Estado Executivo, Legislativo e Judiciário, com o objetivo de atender ao interesse público. 11. Pelo critério subjetivo, o ato administrativo é somente aquele praticado no exercício concreto da função administrativa, seja ele editado pelos órgãos administrativos ou pelos órgãos judiciais e legislativos. Errado. Pelo critério subjetivo, o ato administrativo é praticado pelos órgãos e agentes da administração pública no exercício da função administrativa, e não pelos órgãos judiciais ou legislativos, que têm funções distintas. 12. Segundo a Lei 8.1.2.1990, servidor é a pessoa legalmente investida em função pública. Errado. Artigo 2º da Lei 8.112. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 13. A agência reguladora possui vínculo de hierarquia com o ministério a que se acha vinculada. Errado. As agências reguladoras são autarquias com autonomia técnica e financeira, vinculadas a um ministério para supervisão, mas sem vínculo hierárquico. O ministério garante alinhamento com as políticas públicas, sem interferir nas decisões das agências. 14. Dentre os princípios constitucionais do direito administrativo, a moralidade exige que a administração e seus agentes atuem em conformidade com princípios éticos aceitáveis socialmente. Esse princípio se relaciona com a ideia de honestidade, exigindo a estrita observância de padrões éticos, de boa-fé, de lealdade, de regras que assegurem a boa administração e a disciplina interna na administração pública.
Certo. A moralidade administrativa exige não só a legalidade dos atos, mas também que estes sejam realizados de forma ética, de acordo com os valores e padrões socialmente aceitos, o que inclui a boa-fé, a honestidade e a lealdade. 15. A responsabilidade civil do Estado consiste na sua obrigação de reparar economicamente os danos que causar a terceiros no âmbito patrimonial ou moral. Certo. A responsabilidade civil do Estado abrange a reparação de danos patrimoniais e morais causados a terceiros, conforme o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Nos atos comissivos, aplica-se a responsabilidade objetiva, nas omissões, a subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo. 16. Serviço público é toda atividade administrativa ou de prestação direta e indireta de serviços à população, exercida por um órgão ou entidade da administração pública ou pela iniciativa privada, no interesse público. Certo. Serviço público é uma atividade administrativa ou de prestação, direta ou indireta, voltada ao interesse público, realizada pela administração pública ou delegada à iniciativa privada. 17. Tanto a centralização quanto a descentralização referem-se à forma como a atividade administrativa é desempenhada para a população. Por meio dos institutos, verifica-se que a atividade administrativa pode ser desempenhada tanto por meio de órgão da administração direta quanto por meio de entidades da administração indireta. Certo. A centralização ocorre quando a administração pública exerce diretamente suas funções por meio de órgãos da administração direta. Já a descentralização transfere a execução dessas atividades para entidades da administração indireta ou particulares, sempre em prol do atendimento à população. 18. O controle da administração pública sobre os próprios atos não pode ser exercido ex officio, mesmo quando a autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato. Errado. O controle da administração pública sobre os próprios atos pode ser exercido ex officio, ou seja, a própria autoridade administrativa pode anular ou revogar seus atos quando constatar ilegalidade, mesmo sem provocação externa. 19. Segundo a Lei nº 8.429 de 1992, improbidade administrativa, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público, privado e social. Errado. Artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. 20. A Lei nº 9.784 de 1999 estabelece normas complexas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Errada. Artigo 1º da Lei nº 9.784 de 1999. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. 21. A Lei nº 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e as empresas públicas. Errado. Artigo 1º da Lei nº 14.133 de 2021. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 23. O Decreto nº 10.835 de 2021 se aplica às cessões, às requisições e às alterações de exercício para a composição da força de trabalho no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, excluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Errado. Artigo 1º do Decreto nº 10.835 de 2021.
Este decreto se aplica às cessões, às requisições e às alterações de exercício para a composição da força de trabalho no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. 24. Segundo a Lei nº 11.046 de 2004, fica criada, para exercício no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, a carreiras de especialista em recursos minerais, composta por cargos de especialista em recursos minerais, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades inerentes ao fomento e fiscalização da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, à fiscalização e proteção dos depósitos fossilíferos, ao acompanhamento e análise das pesquisas geológicas, minerais, de tecnologia mineral, à outorga dos títulos minerários, ao acompanhamento do desempenho da economia mineral brasileira e internacional, à implementação da política mineral, ao estímulo do uso racional e eficiente dos recursos minerais, à fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, FEM, à promoção e ao fomento do desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, direcionadas ao conhecimento, ao uso sustentado, à conservação e à gestão de recursos minerais. Certo. Artigo 1º, inciso 1º da Lei nº 11.046 de 2004. Ficam criadas, para exercício no Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, as carreiras de especialista em recursos minerais, composta por cargos de especialista em recursos minerais, de nível superior, com atribuições voltadas às atividades inerentes ao fomento e fiscalização da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, à fiscalização e proteção dos depósitos fossilíferos, ao acompanhamento e análise das pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, à outorga dos títulos minerários, ao acompanhamento do desempenho da economia mineral brasileira e internacional, à implementação da política mineral, ao estímulo do uso racional e eficiente dos recursos minerais, à fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, FEM, à promoção e ao fomento do desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, direcionadas ao conhecimento, ao uso sustentado, à conservação e à gestão de recursos minerais. 25. No menu de segurança do Windows 10, é possível visualizar a que rede o computador está conectado por meio da opção Firewall e proteção de rede. Certo. No Windows 10, é possível visualizar a rede a qual o computador está conectado por meio da opção Firewall e proteção de rede no menu de segurança. Ao acessar essa opção, você pode ver informações sobre a rede ativa, incluindo se o computador está conectado a uma rede pública, privada ou de domínio, e realizar ajustes nas configurações do firewall para cada tipo de rede. 26. O sistema de comunicação, em redes de computadores, é fundamentado em um conjunto de regras e de modelos que possibilitam o compartilhamento de informações, de serviços e de recursos entre dispositivos. Certo. O sistema de comunicação em redes de computadores é, de fato, fundamentado em um conjunto de regras e modelos que possibilitam o compartilhamento de informações, serviços e recursos entre dispositivos. Essas regras e modelos incluem protocolos de comunicação, como o TCP/IP, que orientam a troca de dados e o funcionamento das redes de computadores, permitindo a interconexão e a comunicação entre diferentes dispositivos e sistemas. 27. Para converter um texto em uma tabela no Microsoft Word 365, é necessário selecionar o texto, acessar a guia Inserir, ir no grupo Tabelas e, em seguida, selecionar Converter texto em tabela. No entanto, para que o processo funcione corretamente, é imprescindível que o texto esteja delimitado por vírgulas. Errado. Na verdade, o Word permite converter o texto em tabela com base em diferentes delimitadores, como tabulação, ponto e vírgula, ou outros caracteres como vírgulas, mas não exige que seja exclusivamente delimitado por vírgulas. O importante é que o texto tenha delimitadores consistentes entre as colunas e que o Word saiba interpretá-los corretamente durante a conversão. 28. Um arquivo pode ser definido como uma unidade de armazenamento de informações, que podem ser documentos, imagens e até mesmo código executável. Certo. Ele pode conter diferentes tipos de dados, como documentos, imagens, áudio,
vídeo, ou até mesmo código executável como arquivos.rc. Cada arquivo possui um formato e é organizado de forma que o sistema operacional ou os aplicativos possam interpretá-lo e utilizá-lo conforme necessário. 29. Uma rede de comunicação atende ao requisito de disponibilidade quando é capaz de garantir que os dados trafegados só sejam acessíveis pelas partes autorizadas, seja para impressão, exibição ou outras formas de divulgação, que incluem a simples revelação da existência de um objeto qualquer. Errado. O requisito descrito corresponde à confidencialidade, e não à disponibilidade. Disponibilidade refere-se à garantia de que os recursos da rede, como dados e serviços, estejam acessíveis e utilizáveis sempre que necessários pelas partes autorizadas. Confidencialidade, por outro lado, diz respeito à garantia de que os dados trafegados só sejam acessíveis às partes autorizadas, protegendo-os contra acessos não autorizados. 30. O modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI é baseado na arquitetura de rede neural LSTM Long Short Term Memory. Errado. O modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI é baseado na arquitetura Transformer, que utiliza mecanismos de atenção para processar dados de entrada em paralelo, e não na arquitetura de rede neural LSTM Long Short Term Memory. As LSTMS são um tipo de redes neurais recorrentes RNNS usadas em tarefas de sequência, mas o Transformer, por sua eficiência e escalabilidade, tornou-se o padrão para modelos como o GPT-3. 31. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Certo. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. 32. Segundo o Código de Ética da Agência Nacional de Mineração, os servidores da Agência Nacional de Mineração devem pautar suas ações observando-se os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, publicidade, moralidade, autenticidade, cordialidade e integridade. Certo. Segundo o Código de Ética da Agência Nacional de Mineração em seu artigo 1º no parágrafo único, os servidores da Agência Nacional de Mineração devem pautar suas ações observando-se os princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade, publicidade, moralidade, autenticidade, cordialidade e integridade. 33. A Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, subordinam-se os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público. Certo. A Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, em seu artigo 1º, no parágrafo único, no inciso 1º, subordinam-se os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público. 34. A Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Certo. Segundo a Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 1º dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.